Ora, então, bom dia. Vamos hoje falar sobre a forma como a teoria, que para mim é a realidade, a teoria, digamos assim, do dilúvio, do grande dilúvio, que é retratada na Bíblia, pode explicar melhor as evidências geológicas que encontramos na distribuição das rochas no planeta, nomeadamente a formação da crosta oceânica, através dos processos já conhecidos da teoria tectónica de placas. Mas como vamos tentar mostrar, esta teoria, a teoria tectónica de placas, não nos permite interpretar a existência de determinados factos geológicos, nomeadamente a distribuição dos sedimentos nas placas oceânicas. Ora, o que nós estamos a ver é uma imagem do planeta Terra, em que temos a idade da litosfera oceânica, portanto das placas oceânicas, e como veem na imagem, temos aqui uma escala que nos dá a idade, uma escala colorida, desde este vermelho aqui a estes rosas. Temos então a escala de idade das diferentes placas litosféricas, das diferentes porções da placa litosférica. E para quem conhece a teoria tectónica de placas, sabe que as placas litosféricas são formadas ao longo de estruturas que normalmente estão submersas, embora por vezes apareçam à superfície, que são os rifts das dorsais oceânicas. As dorsais são uma cordilheira montanhosa que se estende ao longo dos oceanos, nomeadamente aqui no centro do Oceano Atlântico, mas também aqui pelo Índico e também aqui em algumas áreas aqui do Oceano Pacífico. E portanto nestas áreas há a ascensão de magma do interior da Terra, que ascende então por estes rifts, que são aberturas na crosta, e este magma depois vai sendo acrescentado, digamos assim, à crosta oceânica existente, e vai fazendo com que essa crosta oceânica vá formando nova crosta oceânica, e nesse processo há também o levantamento dessa área, dessa zona que rodeia o rift, e que dá origem então a essa cordilheira que nós chamamos de dorsal oceânica. Hoje vamos nos concentrar especialmente aqui na dorsal oceânica do Oceano Atlântico, e como poderemos ver, temos então idades que variam desde o zero, que será mesmo junto ao rift, onde é formado então, onde ascende o magma e é formada a nova crosta oceânica, portanto os 0 milhões de anos, este M quer dizer milhões de anos, portanto desde os 0 milhões de anos até aos 280 milhões de anos. Como nós podemos ver aqui no caso do Atlântico, nós temos toda a escala aqui na zona norte do Atlântico, que corresponde em parte aqui também à parte da África do Norte, e aqui à costa oriental do continente americano, nomeadamente da América do Norte. Temos então toda esta variação de idade desde os 0 aos 280 milhões de anos. Ora bem, se nós pensarmos que esta crosta oceânica é como se fosse uma mesa em crescimento, portanto, vai havendo a acreção, vai havendo o acréscimo de crosta oceânica nova nos rifts, como eu disse, e então a idade desta mesa é uma idade que varia desde a proximidade do rift até às zonas mais afastadas, sendo que aqui, como eu disse, cá em cima temos as idades maiores.
E, portanto, o que é que acontece? Se nós tivermos, imaginemos, uma casa que está fechada e que tem uma mesa, ora, essa mesa, ao longo do tempo, vai acumulando pó. E quanto mais tempo a mesa lá estiver, mais pó terá em cima dela. Portanto, a camada de pó que se deposita na mesa é diretamente proporcional ao tempo que a casa estiver sem ser limpa, se estiver fechada. Ora, o que nós temos aqui não é uma mesa estacionária, mas é uma mesa em crescimento. Portanto, temos aqui o crescimento dos tampos, de um tampo para um lado, do outro tampo para o outro. E, portanto, esta mesa, supostamente, estando em crescimento, a parte mais antiga da mesa terá uma maior quantidade de sedimentos, enquanto que a parte mais recente da mesa não terá sedimentos ou terá muito poucos. E então, segundo esta teoria tectónica de placas, este processo terá demorado vários milhões de anos e por isso seria de prever que, por exemplo, aqui, mesmo junto ao Rift, em que temos então uma idade que varia entre os 0 e os 10 milhões de anos, teríamos muito poucos sedimentos e, quanto mais afastados, por exemplo, aqui no verde, nós já estaríamos aqui algures nos 70 milhões de anos, entre os 60 e os 80 milhões de anos, por aqui, algures, aqui no verde, à volta dos 70 milhões de anos, e portanto teríamos uma mesa com 70 milhões de anos. Aqui teríamos uma mesa com 1 milhão de anos, e aqui no verde teríamos uma mesa com 70 milhões de anos. Ora, obviamente que será de esperar uma diferença relativa, bastante evidente, entre a espessura de sedimentos depositados nesta zona da mesa, na zona mais recente e na zona mais antiga. Mas vamos então olhar e ver de facto o que acontece. Ora, neste outro site do ArcGIS, que nos permite ver também não só a idade da crosta oceânica, que aqui é representada pelos tons de cinzento, portanto, quanto mais escuro, menor, digamos assim, é a idade, quanto mais claro, maior é a idade, portanto, corresponde à mesma imagem que tínhamos visto anteriormente, mas numa gama de cinzentos. E temos também a possibilidade de vermos a espessura dos sedimentos. Ora, vamos aqui aproximar-nos desta área entre a América do Sul e a África e vamos notar que aqui no centro temos uma zona mais clara que corresponderá à idade mais recente. Ora, se clicarmos neste local, vamos ter aqui uma espessura de sedimentos de apenas 200 metros, portanto 0,02 km. Aliás, mentira, já me estou a enganar, 20 metros. Exatamente, 20 metros. Se fosse 0,2 seriam 200, aqui temos 20 metros de sedimento. Portanto, que é muito pouco, mas que será bastante porque, apesar de tudo, nós sabemos que nas áreas mais interiores dos oceanos, não junto à costa, na costa nós temos espessuras muito elevadas, como vocês veem aqui, 6 km, porque são zonas que estão junto à costa e, portanto, que recebem os materiais detríticos resultantes, sobretudo, dos rios, dos deltas dos rios, mas também toda a zona de praia, portanto, toda a zona costeira são zonas de deposição de sedimentos e por isso a origem dos sedimentos é sobretudo terrígena, tem sobretudo a ver com sedimentos que vêm então de terra e por isso é natural que junto aos continentes tenhamos espessuras de sedimentos bem maiores do que noutras áreas. E portanto nós temos aqui, como podem ver, espessuras bastante grandes, na ordem de vários quilómetros de profundidade, enquanto que nesta área mais clarinha, quando nós vemos,
como nós vimos, aqui temos, por exemplo, 10 metros. Ora, é normal que haja essa diferença por causa desta distribuição dos sedimentos, portanto, junto aos continentes temos uma maior quantidade de sedimentos disponíveis. Nas zonas mais centrais, nas bacias, nas planícies abissais do oceano, temos uma sedimentação muito lenta que ocorre em casos mais extremos, cerca de vários milímetros por cada milénio, por cada 1000 anos. E, portanto, podemos ter apenas alguns milímetros, e vamos pensar que sejam, por exemplo, 5 milímetros, ou entre 5 a 10 milímetros, mas podemos pensar em 5 milímetros. E, portanto, se nós pensarmos em 5 milímetros em cada 1000 anos, num milhão de anos, vamos ter 1000 vezes esse valor, portanto, vamos ter 5000 milímetros, que são 5 metros. Neste caso, por exemplo, para termos 10 metros, estaríamos a falar de 2 milhões de anos. Se a teoria fosse correta, então esta espessura iria variar grandemente desde esta área em que temos os 2 milhões de anos, pensando que são 5 milímetros de sedimento por cada 1000 anos acumulado, e então vamos aqui um bocadinho ao lado e já temos 100 metros. Só que, portanto, passamos de 10 metros para 100 metros. Só que temos aqui uma diferença em termos Portanto, temos aqui que são 10 vezes mais, temos 10 vezes mais sedimento, mas temos que pensar agora na questão da idade. Ora, e se virmos a idade, portanto, nós teríamos aqui algures, temos aqui os tais, dá-nos aqui 1,69 milhões de anos, portanto, à volta dos tais 2 milhões de anos que eu falava, e se formos ao local, mais ou menos equivalente ao que vimos há bocado, nós vamos ter 42 milhões de anos. Ou seja, estamos a falar de 2 para 40. Ora, de 2 para 40 são 20 vezes mais. E como vimos, os sedimentos não são 20 vezes... portanto, a espessura de sedimentos não é 20 vezes superior, mas é apenas de 10 vezes superior. E se nós andarmos por aqui, vamos ver que, por exemplo, nesta área, em que temos cerca de 25 milhões de anos, 26 milhões de anos, se nós formos a ver a espessura de sedimentos, ora, seria alguns por aqui, a espessura de sedimentos aqui são na mesma de 100 metros, portanto, se nós estivermos aqui, são 100 metros, se nós estivermos aqui, são 140, se nós estivermos aqui, são 100 metros, portanto, se vocês repararem, enquanto que aqui são então os tais 20 metros, e onde nós chegámos a ver um bocadinho, aqui já são 30, mas depois, mal nos afastamos, há aqui uma espessura constante de 100 metros. Ou seja, estamos a falar, aqui já são 150, mas estamos a falar, e aqui já são cada vez mais, mas há aqui, sobretudo nesta área, até chegarmos à crosta, ao sítio onde a crosta é formada, temos sempre a mesma espessura, cerca de 100 metros. E, portanto, isto não é normal, porque, como eu digo, se temos aqui uma diferença que vai de 10 milhões de anos a 40 milhões de anos, e podemos ver isso exatamente aqui, portanto aqui temos 7 milhões de anos, aqui já temos cerca de 20, aqui já temos 30 e tal, aqui já temos 50. Ora, portanto temos aqui uma variação enorme em termos de idade do oceano, mas em termos de espessura de sedimentos,
E desculpem lá, mas isto aqui é um bocadinho diferente. Mas portanto temos aqui 110 metros, aqui temos os 100 metros, aqui temos os 100 metros na mesma, aqui na mesma os 100 metros, aqui já 90, mas pronto, algo tudo muito semelhante, aqui 80, portanto temos uma diferença na espessura de sedimentos que não é compatível com a diferença de idade, porque se nós pensarmos agora a uma escala humana, é como se nós estivéssemos a comparar, como se estivéssemos a comparar uma mesa numa casa fechada que está lá há um ano ou que está lá há 40 ou 50 anos. Portanto, a camada de pó que está numa mesa com um ano é completamente diferente daquela que esperamos encontrar na camada de pó de uma mesa que lá está há 50 anos sem ser limpa. E portanto aqui é exatamente a mesma coisa. É aquilo que se passa. Os sedimentos, e vamos só focar-nos nos sedimentos, como vocês podem reparar, aqui no Atlântico Norte é a mesma coisa. Portanto, temos aqui sempre uma camada de cerca de 100 metros e depois, claro, aproximamos aqui das Ilhas Canárias, etc. E, portanto, aqui já começamos a ter origens continentais de sedimentos e, portanto, aqui é natural que exista uma maior quantidade de sedimentos. Assim como também, aqui mais a norte, as costas são mais aproximadas e, portanto, também é natural que a faixa seja mais pequena. E aqui também, pronto, também temos aqui toda a drenagem aqui desta área da costa americana que carrega uma série de sedimentos aqui para o interior do oceano. Mas se nós nos fixarmos em áreas mais afastadas, como por exemplo nesta zona, ou nesta zona aqui também onde nós já vimos entre o Brasil e a África, portanto entre a América do Sul e a África, nós vamos encontrar sempre uma espessura de sedimentos que anda por volta dos 100 metros. Aqui 50, mas aqui já é um bocadinho mais, 130, mas não se afasta muito dos 100, aqui 80, mas portanto temos aqui uma uniformidade que também encontramos aqui. Aqui ainda menos são 50 metros, exatamente. Eu aqui falava 100, exatamente, aqui são 50, 40, por aqui fora. Mas aqui, nesta área, é natural. Porquê? Porque a crosta oceânica aqui é muito recente. E, portanto, aqui é natural que encontremos uma homogeneidade e uma espessura relativamente reduzida. Mas se nós viermos aqui, por exemplo, a esta área, onde já temos uma umidade muito mais avançada, portanto já estamos aqui a falar de cerca de 170 milhões de anos, e então vamos comparar aqui, portanto temos 270 metros de sedimentos, mas estamos a falar de 170 milhões de anos, e aqui temos 120, mas já estamos a falar de uma diferença. Bem, aqui não é muito significativo, não é o melhor exemplo, mas seja como for, mesmo vendo nestas zonas onde nós temos a umidade muito antiga da crosta oceânica, portanto estamos a falar de 120 milhões de anos, e no entanto temos apenas 200 metros de sedimento. Quando comparando com estas áreas aqui, por exemplo, que temos 40 milhões de anos, portanto 3 vezes menos
3 vezes menos, e temos 240 metros de sedimento, ou seja, quase a mesma coisa que tínhamos aqui. Portanto, aqui até é menos de 200. Portanto, como podem ver, para áreas com uma idade muito diferente, temos uma espessura de sedimentos muito semelhante. E é isso que nós podemos encontrar quando nós olhamos para o geral da crosta oceânica. Como nós vemos, há um predomínio da mesma cor, ou seja, por volta dos 100 metros, entre os 50, 100 metros, há bocado tínhamos 40, aqui também temos os 100, portanto aqui temos 80, e por isso, aqui 120, aqui por acaso acertei na zona do Rift e portanto temos muito pouco, mas em termos gerais o que nós vemos é que há uma grande uniformidade na distribuição dos sedimentos. Ora, se nós formos aqui ver um outro documento interessante que também nos fala sobre, e já é bastante antigo, onde foram feitos vários cortes através do uso, claro, de navios ao longo do Oceano Atlântico. Nós vamos ver vários cortes e eu chamo a atenção particular aqui para um que é mais fácil de compreender, mas também podemos ver nos outros. Como nós podemos ver aqui, temos o Ridge, que é o Rift, que é a zona central, onde não vemos praticamente sedimentos nenhuns, mas já vemos aqui alguns sedimentos, aqui assim, vemos alguns sedimentos, vemos aqui por aqui alguns sedimentos e vemos que a espessura de sedimentos se mantém. Ora, é tal questão, nós aqui já estamos a falar de uma idade muito diferente da que temos aqui e, no entanto, a quantidade de sedimento é muito semelhante, só aqui é que parece ser um bocadinho mais. Se nós repararmos no perfil de cima, ainda é mais evidente. Portanto, isto é a crosta oceânica, portanto, aqui na zona da Argentina, temos aqui Buenos Aires, Argentina, e, portanto, isto é a crosta oceânica que termina aqui, isto é a área continental, e como nós estamos a ver, esta deposição de sedimentos é uniforme. Esta espessura de sedimentos é basicamente uniforme ao longo de toda a crosta oceânica. Depois o que acontece é que, à medida que o rift se torna mais próximo, vamos tendo a dorsal oceânica, portanto a tal cordilheira que se eleva, mas na verdade a quantidade de sedimentos é muito semelhante. E, portanto, aqui os sedimentos estão mais altos porque a cordilheira é mais alta e, portanto, os sedimentos ficam mais altos. Mas, na área onde a crosta oceânica é mais homogénea, em termos de espessura, digamos que até aqui, basicamente, a espessura dos sedimentos é exatamente igual. Ora, isto não se consegue compreender numa crosta oceânica que cresce ao longo de dezenas de milhões de anos. Dezenas de milhões de anos. E, portanto, isto só é explicado se este crescimento tiver sido muito mais rápido do que os milhões de anos que se refere. Se nós estivermos a falar aqui de centenas ou de milhares de anos, e tendo em consideração a taxa de deposição dos sedimentos, o que nós podemos dizer é que realmente é muito mais facilmente explicável que estes sedimentos se mantenham com a mesma espessura, porque foram depositados sobre uma crosta oceânica muito mais estável, muito mais estável, quer dizer, por acaso é exatamente um bocadinho o oposto, mas foi uma crosta oceânica que se formou muito rapidamente, ao contrário dos milhões de anos, e portanto a taxa de sedimentação leva a que os sedimentos que a cobrem sejam relativamente homogéneos em termos de espessura. Portanto, isto é uma mostra, é uma evidência de que a teoria tectónica de placas
embora explique de facto a movimentação dos continentes a partir da movimentação das placas tectónicas, mostra claramente que os milhões de anos que são dados para a formação desta crosta não deverão corresponder à realidade. E então a teoria aqui é que o dilúvio fala em que se abriram as fontes do interior da Terra. Quando nós falamos em dilúvio, pensamos sempre em chuva, mas na verdade o que aconteceu foi que não houve apenas precipitação atmosférica, mas a Bíblia fala em que se abriram as fontes da Terra, as fontes do interior da Terra, pela qual ascendeu também água. Ora, e que fontes são essas? As fontes são exatamente aqui os rifts das dorsais oceânicas, porque e ainda recentemente se falou da descoberta de grandes quantidades de água armazenada na forma de minerais, em que essa água não está na forma livre, mas está está quimicamente fazendo parte da constituição mineralógica de determinados minerais que são, digamos, hidratados com essa água, e que nos dizem que há uma grande quantidade de água no manto. Ora, essa quantidade de água era água também que, pela ascensão do magma, o magma possui água no seu conteúdo e, portanto, esta deriva continental, este acréscimo de placa oceânica terá sido muito rápido na altura do dilúvio e, portanto, tudo isto terá tido um crescimento muito grande e, portanto, a tal mesa de que nós falávamos não é uma mesa muito antiga, é uma mesa muito mais recente e, por isso, as diferenças de idade não são aquelas que estão aqui retratadas, não estamos a falar aqui de 280 milhões de anos, nem sequer de 100 milhões de anos, estamos a falar de alguns milhares de anos na totalidade, mas na altura do dilúvio terá sido apenas cerca de um ano, penso eu, se não estou enganado, cerca de um ano em que se terá aberto logo uma quantidade, uma área muito grande dos oceanos, ou pelo menos aqui do Oceano Atlântico, enquanto que outras se fecharam. Isso também explicaria porque é que a Índia formou os Himalaias e porque é que os Himalaias ainda estão a crescer. Porque se nós pensarmos que a Índia é uma massa continental de grande dimensão, dificilmente explicamos porque é que, e até se nós considerarmos aqui a zona do Rift, que não está aqui propriamente aqui debaixo da Índia, portanto há aqui uma movimentação um bocadinho lateral, digamos assim, e porque é que os Himalaias ainda hoje, que são uma cordilheira enorme, que tem uma espessura no total da placa litosférica continental que é extremamente elevada, como é que eles hoje ainda estão a elevar-se? Ora, isto seria mais facilmente explicável se este movimento fosse um movimento muito mais rápido, de apenas alguns milhares de anos, e não apenas de milhões, e portanto a Índia ainda estaria em movimento, porque todo este movimento foi muito rápido e provocou uma colisão dramática que terá levado à elevação dos Himalaias. E pronto, basicamente é isto, e espero que tenham gostado e que fiquem a pensar como realmente a Bíblia, apesar de ser o livro velho e obsoleto que muitos pensam, consegue explicar melhor muitas coisas que os cientistas hoje em dia não conseguem. Pronto, obrigado e então até uma próxima oportunidade.